Boa noite, professor Shigeo. Nós somos o grupo 1. Nós nos reunimos para fazer a resolução dos exercícios propostos. Estou aqui com o Felipe Borges, o Juliano Maradei, Thiago Cipriano, Matheus Costa, Gabriela Lima e o Luiz Felipe. Vamos começar agora a resolução do exercício 1. Bom, professor Shigeo, agora a gente vai partir para a resolução do primeiro exercício, que é o exercício de corte, certo? Como foi solicitado aí pelo senhor, na letra A, construir a árvore genealógica, né, o banco de dados da árvore genealógica, substituindo as letras pelos nomes de pessoas. E, na letra B, incluir os cortes nos devidos pontos da ABC devidamente ajustada para que seja possível obter os seguintes resultados das consultas. Então, primeiramente, voltando aqui para a letra A gente fez a construção aqui dos membros da família, sendo cada membro com a sua respectiva letra. Então, sendo a letra A o Pedro, letra B Maria, letra C Jéssica, D Lucas, E Ana, F Mateus e G Tiago. Posteriormente, nós fizemos a construção de alguns fatos para possibilitar a geração das regras. A gente fez um fato gênero masculino e atribuiu masculino às suas respectivas pessoas. O fato feminino, um fato pai, para determinar que alguém é pai de outra pessoa, certo? Então, aqui no primeiro, no caso, seria Pedro é pai de Tiago. E por último, mãe, para determinar que alguém é mãe de outra pessoa. Bom, primeiramente foi solicitado aqui na questão número 1, pai A em resposta a quem são os pais, certo? Desse modo aqui nós temos o seguinte, no backtracking, o primeiro pai que ele vai encontrar vai ser a letra A, porque foi o primeiro que a gente declarou aqui nos nossos fatos. Desse modo, eu utilizei a ferramenta de corte dentro da minha consulta da seguinte maneira. Eu vou verificar se um pai X, se pai de X, se pai X for pai de Y, certo? Como o primeiro a ser encontrado no backtracking vai ser a letra A, eu posso cortar assim que ele identificar a primeira pessoa que é pai de alguém. Então eu vou fazer a chamada aqui, pai de A, X. Pronto, Pedro. Identificou o Pedro. Pedro é a letra A, então o primeiro exercício foi solucionado assim. No segundo exercício foi proposto mãe B em resposta de quem são as mães, certo? O esquema que a gente utilizou para resolver foi basicamente o mesmo do primeiro. Ele começa o backtracking, certo? Pela mãe B. Então, assim que ele identificasse o primeiro que fosse mãe, ele consideraria esse. Então, a gente tem aqui mãe B se X for mãe de alguém. E assim que eu encontrar a primeira mãe, eu efetivo aí a minha parada com a ferramenta de corte. Mãe B, X. Rodando aqui, a gente pode ver que achou Maria. Maria B, então tá certo. Terceira questão foi solicitado pessoas A e D em resposta de quem são os homens. Agora, a gente verifica que, na ordem do backtracking, eles serão os dois primeiros a serem encontrados. Então o mecanismo fica mais ou menos o mesmo. A gente verifica X e Y, se masculino X e masculino Y, sendo que X tem que ser diferente de Y. Então assim que eu achar o meu primeiro X e o meu primeiro Y, eu vou usar minha ferramenta de corte para parar o backtracking. Então eu vou solicitar aqui homens, AD, de X e de Y. Desse modo eu estou perguntando quem são os homens. E ele me retorna Pedro e Lucas. Em seguida, na questão 4, somente a pessoa G em resposta de quem são os homens. Nesse caso, homens G, a consulta. Se homem GX, se masculino X, ou seja, se o meu X for masculino e for o G, eu paro. Logo em seguida que eu encontrar ele, para otimizar o backtracking. Então eu faço homens G e eu pergunto quem são os homens. Ele responde com Tiago, que respectivamente é a minha letra G. Na próxima, na questão 5, pessoa C em resposta de quem são as mulheres. A resolução dela foi semelhante à dos homens. Então a gente verifica que mulheres C, X, se X for feminino e X for C. Se eu encontrando essas duas condições, eu paro meu backtracking. Opa, aconteceu um pequeno problema aqui, mas foi na escrita. Mulheres C. Pronto, Jéssica encontrou o meu respectivo C. E por último, como solicitado aí na questão 6, somente D em resposta de quem são os pais. Então, pai será X se X for pai de alguém e X for minha letra D. Após isso, entra minha ferramenta de corte para parar o meu backtrack. Então eu procuro pai D de X, pai de X, quem são os pais.
E nesse caso dessa consulta especificamente, ele vai me dar o Lucas, que é respectivamente a minha letra D.